E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2021 que fala sobre eletrodinâmica, ali a parte de consumo de energia. A questão ela começa me dando as especificações técnicas de um micro-ondas e o texto explica ali a situação. O que o texto diz? O quadro contém especificações técnicas de um forno de micro-ondas em que é possível distinguir entre a potência consumida pelo eletrodoméstico quando ligado em uma rede elétrica sob determinadas condições de tensão elétrica e frequência e a máxima potência fornecida aos alimentos nele aquecidos. Também distingue-se a frequência de micro-ondas a qual o alimento é submetido e a frequência da rede elétrica. Utiliza-se esses equipamentos para descongelar um alimento durante 15 minutos em potência máxima. Durante o descongelamento, a frequência da onda eletromagnética que aquece o alimento e a quantidade aproximada de energia fornecida para aquecê-lo são, respectivamente... Bom, a jogada para resolver essa questão é saber tirar os dados certos dessa tabela, tá? Vamos entender primeiro o que significa alguns desses dados. Se a gente olhar ali com atenção, a primeira linha fala em consumo de energia. E aí ele me dá três valores, três dados ali. Vamos entender o que esses dados significam, tá? Começando por esse 127. Esse 127 aqui que ele me dá, isso aqui seria o equivalente à tensão da rede, né? Onde eu devo ligar, qual é a rede que eu devo ligar o equipamento. Ele é um equipamento, então, 127 volts. A gente tem, depois dele, o 220. No caso, esse micro-ondas precisa ser ligado a uma rede 127. O que seria esse 60 Hz, né, que é uma frequência a princípio, né? Essa frequência seria a frequência da corrente da rede. Deixa eu escrever aqui, frequência da corrente da rede, Soro, mas por que frequência da corrente, né? O que a corrente tem a ver? É que a corrente que a gente utiliza nas nossas casas, né? A corrente que é criada em hidrelétricas, termoelétricas ou algum tipo de geração de energia, é uma corrente chamada de corrente alternada. E o que significa ela ser uma corrente alternada? Justamente é uma corrente que está oscilando entre valores máximos e mínimos e a frequência de alternância dela, né, de oscilação dela, é de 60 Hz. Na verdade, todos os equipamentos que a gente utiliza no Brasil, sendo eles 110 ou 220, eles vão estar sobre uma corrente alternada de 60 Hz. Então essa corrente sempre vai existir, independente se ele é um micro-ondas ou não. Outros países utilizam outras frequências, né? Então depende da política do país para essa legislação. Alguns países vão utilizar a frequência de 50 Hz, né? Mas no Brasil é sempre 60. E esse 1200 aqui, que aparece do ladinho, esse 1200 é uma potência, certo? Mas que potência é essa? Isso aqui seria a potência total de consumo. O que eu tenho que entender com essa potência? Potência total é que não é a potência só do aquecimento, porque a questão está voltada simplesmente à potência de aquecimento. Né, a energia gasta no aquecimento. Essa potência total ela está associada à energia gasta no total de funcionamento desse micro-ondas, na energia que vai gastar para funcionar o display, para funcionar o motor que vai gerar o prato e uma série de outras coisas, de outros mecanismos que a gente tem no micro-ondas. Então vamos de novo. A questão está falando que em 15 minutos eu vou utilizar a potência máxima e ela me pergunta qual é a quantidade de energia fornecida para aquecimento. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar na tabela e pegar o dado que está associado ao aquecimento. E o aquecimento seria essa outra potência aqui, que ele chama de potência máxima, que equivale ali a 700 watts. Essa é a potência que eu vou utilizar para calcular o consumo, tá? E a frequência de operação do micro-ondas, né? A micro-onda que é utilizada no aquecimento ali do alimento para fazer, né, o efeito ali, é essa frequência de operação que é 2.450 MHz. Essa é a frequência que a gente tem como frequência de operação, que já é a primeira pergunta. Qual é a frequência da onda eletromagnética que aquece o alimento, né, que é utilizada ali no processo de aquecimento? É essa frequência então que a gente tem na tabelinha. Só com isso a gente consegue tirar três alternativas, que é a alternativa E,
a alternativa D e a alternativa C, porque a alternativa C ela mostra ali uma frequência que é a subtração, né, da frequência operacional com a frequência de consumo, não tem nada a ver. Então a gente já fica com a resposta A ou B como resposta certa. Agora a gente precisa calcular o consumo. Bom, a gente tem uma potência de 700 watts e nós temos um tempo, né, de uso de 15 minutos. Para a gente calcular a energia consumida, a gente pega justamente a equação da energia, que é igual a potência vezes o intervalo de tempo, né, o tempo que eu vou usar, e faço a multiplicação. O detalhe é só o seguinte, né? Primeiro que eu preciso converter o tempo, porque quando a gente trabalha com joules, o tempo tem que estar em segundos. E aí eu preciso fazer uma multiplicação aqui, multiplicar isso aqui por 60, para fazer a conversão desses 15 minutos para segundos. E aí fazendo isso eu vou encontrar então 900 segundos. Perfeito. Agora se eu colocar na fórmula 700 vezes 900, eu já vou ter a resposta direto em joules. Então tem duas maneiras de resolver esse problema. Por quê? A questão ela está me dando as respostas em quilojoule. Então quais as opções que eu teria? Ou eu posso pegar e multiplicar do jeito que está, 700 watts vezes 900 segundos. Fazendo essa multiplicação eu vou encontrar um número bem grande, né, que é 630 mil joules, que é a unidade. E aí para passar para quilojoule, né, se bem que aqui eu já sei a resposta, né, a resposta já dá para ver que é a alternativa A, mas para passar para quilojoule eu deveria dividir por 1000. Aí corta 3 zeros embaixo com 3 zeros em cima e tá aí a minha resposta, né, 630 quilojoules. Um outro jeito de fazer isso aí é tu já converter a potência que está em watts para quilowatts, e aí a tua resposta já vai dar em quilojoule. E aí vai de ti, né? O caminho que tu se sentir mais confortável. Divido e daí antes então por 1000, corto zeros, isso aqui vai dar o equivalente então a 0,7, só que daí vai dar já em quilowatts essa potência. Aí quando eu colocar aqui eu vou botar então 0,7 quilowatts vezes os 900 segundos. Fazendo a multiplicação já dá direto os 630 já em quilojoule, porque eu usei quilowatts na hora de fazer a conta. Tanto faz o caminho, os dois chegam no mesmo resultado, aí vai dar escolha o que o aluno tiver mais acostumado. Qualquer um dos caminhos que eu seguir, então, a resposta vai ficar a alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!